responsabilidade, né? Eu prego há mais de 40 anos, só de ministério. Ano que vem eu faço 41 anos de ministério. Mas a gente sempre tem, eu pelo menos tenho um temor no meu coração, de trazer uma palavra, principalmente num momento como esse. Eu creio que a igreja está precisando de um refrigério da parte de Deus. Amém? E eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pré-arrebatamento. E antes disso acontecer, tem que haver um mover na igreja. Amém? Porque se não houver um mover de cura, de restauração, de restituição, de resgate de valores que perdemos como igreja, nós não teremos um arrebatamento. Me desculpa, não sei se sou incrédulo para isso, mas quando você lê muito a Bíblia, você entende que há uma necessidade de Deus trabalhar na igreja. Hoje nós precisamos re-evangelizar a igreja. Entende, querido? Me perdoa se você veio ouvir uma coisa aqui diferente hoje, mas esse é um congresso de avivamento. Sim ou não? E avivamento só acontece onde existe morte, ou quando um povo está morrendo, quando existe um enfraquecimento total, absoluto. Então nós precisamos de vida, porque avivamento é vida, sim ou não? Então nós precisamos de uma reforma. E eu sou meio reformista, eu não queria isso, mas eu vejo que Deus sempre coloca no meu coração essa mensagem de reforma. Por quê? Nós precisamos hoje, o irmão estava cantando aqui, falando que os louvores, né, são muito hoje voltados ou centralizados no homem. E é verdade. David Keelan falou uma coisa uma vez. Ele disse que o crente não conta mentira, mas canta mentira. Então nós cantamos muita mentira, coisas que a gente não vive. Amém? Falar sem viver não faz sentido nenhum. Nós vivemos num mundo de narrativas, de pessoas que falam tudo, toda hora está falando. Você vai para a internet, para os aplicativos, para as plataformas, você vê um monte de gente. Nós estamos tendo um avivamento, sim, mas é um avivamento de falso ensinamento, um avivamento de profetas falsos, um avivamento de mestres falsos que estão tentando derrubar a verdadeira essência da palavra de Deus. E se você não se levantar como testemunha, nós calaremos. Amém? Eu fico muito naquela palavra que Jesus disse, tinha que os discípulos entraram em Jerusalém fazendo festa, gritando e cantando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E a fariseada, os fariseus se levantaram e falaram: mestre, manda esse povo se calar, estão perturbando a cidade. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu entendo o seguinte: se a igreja se cala, quando você se cala, pedras vão se levantar e emitir a sua palavra, a sua mensagem, viu? Os falsos vão colocar a sua mensagem. Então a igreja tem a responsabilidade. Eu e você, pastor, crente, estamos aqui. Líder. Nosso tema aqui é o líder vivendo os princípios de Cristo. Se a gente não viver os princípios, o que a gente vai viver? E eu não queria trazer essa palavra, mas é a que Deus me deu. Então, abre o coração e o ouvido e abre sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, 6. Eu estou pregando na
Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, que não é o verdadeiro evangelho. Na verdade, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então me parece que essa palavra do apóstolo Paulo foi muito apropriada na época dos Gálatas, mas também é muito atual, hein? Para mim e para você. Então o que aconteceu? Deixa eu contar aqui rapidamente um pano de fundo para você entender sobre o que vamos tratar nessa noite. Os Gálatas, uma região da Galácia, na Grécia antiga, a igreja já estava formada, já estava levantada, já tinha uma identidade, a identidade de Cristo, recebeu o evangelho genuíno através do apóstolo Paulo, e Paulo se ausenta. Paulo era um missionário, era um apóstolo que saía abrindo, fundando igrejas, estabelecendo igrejas na Ásia. Mas alguém dos gregos começou, e eram ensinadores, eram mestres, começaram a visitar a igreja dos Gálatas e começaram a trazer uma doutrina, um ensinamento diferente daquele que Paulo estava ensinando. E Paulo identifica que havia uma perversão. Perverter é virar de uma forma que não é correto, é anormalizar algo que é normal. E começaram a introduzir ideias, falácias, doutrinas erradas, e Paulo começou a ficar perturbado com isso, porque quando Paulo visita a igreja já tinha outra mente, era um outro comportamento. O pensamento da igreja era totalmente diferente. Então Paulo começa a dizer: o que está vendo com vocês? Eu os ensinei, eu preguei sobre Jesus, mas agora eu estou vendo que vocês rapidamente estão passando para um outro evangelho que não é o que eu preguei e o que ensinei. E esse evangelho não é outro senão alguém que está pervertendo vocês. E todas as vezes que a gente olha para essa palavra, a gente traz a igreja para dentro de um contexto que nós estamos vivendo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos tendo enxertos de ensinamentos, de doutrinas que estão sendo introduzidas na igreja, e isso está pervertendo a igreja. E nós sabemos que tem doutrinas demoníacas no meio, porque o diabo quer fazer com que a igreja perca a sua verdadeira identidade em Cristo e comece a perder a essência, e depois não temos uma igreja genuína, curada, restaurada para ser arrebatada. Então nós somos o que Paulo disse a Timóteo. Paulo chama Timóteo e diz assim: ó, você é jovem, você é novo, mas você tem uma tremenda responsabilidade, amigo. Sabe qual é? A responsabilidade de ser o guardião da sã doutrina. Às vezes as pessoas confundem sã com santa. Não é santa, não está santa na Bíblia. É sã. O que é sã? É algo que não tem doença, que não é enfermo, que é puro, está curado. Então, se existe uma sã doutrina, porque tem uma doutrina doente. E Paulo está dizendo, e olha os anos de lá para cá, Paulo está dizendo: tem alguém adoecendo a mensagem, tem alguém adoecendo o evangelho genuíno. Tome cuidado, você é o guardião da sã doutrina. Um guardião a defende com a sua vida, com seus valores, briga por ela, se levanta, grita e a defende. Nós somos esses guardiões, amém? Vira para o vizinho aí e diga: você é o guardião da sã doutrina. Diga
entrega e Deus cobra isso de você. Agora, o que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas? Que eles estavam passando rapidamente de um evangelho genuíno para outros, estavam migrando, porque alguém estava pervertendo sua mente. Nós tivemos em setembro, eu faço uma conferência chamada CAFEL. CAFEL é a Conferência Apostólica Fortaleza de Leões. Já tem 4 ou 5 anos que a gente faz. É para líderes, embasado naquele texto de 1 Crônicas, quando as pessoas, aliás, 2 Crônicas, quando se juntaram na fortaleza do deserto, os gaditas que tinham cara de leão, que eram violentos, homens de guerra, e se apresentaram a Davi quando ele estava na caverna de Adulão, formando um exército. Eles chegaram para ajudar e formar o maior exército de Israel, que foi imbatível na história. Então nós criamos essa conferência. E eu preguei os dias da conferência, que foi em setembro, na última semana, final de semana, e eu falei sobre uma coisa que Deus, foi uma conferência interna, a gente não abriu para fora, porque eu queria falar com a nossa igreja. Então eu falei para eles sobre os 7 montes da sociedade. Talvez você já ouviu falar sobre isso. E falei, embasado em Apocalipse 17, quando chega o 7º anjo chega com a taça e chama João e diz assim: eu quero abrir a tua visão para você enxergar algo. E ele viu uma besta toda vestida de vermelho, e essa besta trazia sobre o seu ombro, o seu dorso, não sei como é que se chama, suas costas, trazia uma mulher. E essa mulher era uma prostituta, também vestida de vermelho. E diz que ela trazia presa a ela todo tipo de blasfêmia. E ela blasfemava contra o Deus vivo. E ela trazia na sua testa uma inscrição, que ele diz, era um mistério, mas ele revela o mistério. Ele diz, estava escrito: Babilônia, a grande prostituta, ela se prostitui com todos os reis da terra. E tem a responsabilidade, na sua mão ela traz uma taça com o sangue de todos os santos, porque o seu nome é blasfêmia. E às vezes a gente fica pensando, será que essa grande prostituta é a igreja católica, é Roma, é isso? E ficamos especulando. E eu fiquei orando a Deus, por isso que a conferência foi para nós. E Deus falou comigo, essa grande prostituta que está tomando os reis e os povos da terra, e que é blasfêmia, é a ideologia esquerdista. Ela está vestida de vermelho e está tomando até os púlpitos, e nós não estamos nos apercebendo. E eu sempre defendo que o império do anticristo, ele é mais do que um homem, ele começa com um sistema. Quando você se aperceber, você está dentro dele, pensando igual a eles, porque a finalidade é trabalhar. E ele diz, ela tinha um sinal de que já havia morrido, mas ressuscita de novo. Babilônia morreu, mas a sua ideologia não, está ressuscitando e tomando. Quem lê sobre o Império Babilônico vai entender que ele trabalhou 3 situações na vida do povo. Primeiro, Babilônia desmembrou todas as famílias, mandou pai para um lugar, marido para outro, esposa para outro, filhos para outro. Durante 70 anos não se conheceram mais. Quando voltaram, foi preciso haver um livro de crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, para começar a enumerar as famílias que estão vindo do cativeiro babilônico, para saber de que família você pertence, porque eles haviam perdido a identidade. Que foi a segunda coisa que Babilônia fez, tirou o nome, botou o nome babilônico. Essa é a finalidade de Satanás. Você está entendendo? Nós não nos apercebemos, mas tem alguém trabalhando a nossa identidade. E precisamos abrir a visão para isso. Você entende? E a terceira coisa que Babilônia fez foi
tirar a fé, fazer com que eles adorassem ao Deus babilônico e não mais a Yahvé. Paulo chega para os Gálatas e diz: quem está vendo? Vocês estão vivendo um falso evangelho, é um evangelho sem cruz. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, no versículo, deixa eu ler aqui, versículo 18 de Filipenses 3, ele diz: pois eu, como já havia dito várias vezes para vocês, estou falando novamente, que há muitos no meio de vocês que são inimigos da cruz de Cristo. O falso evangelho é o evangelho que tira a cruz do centro. E não tem como você ter um verdadeiro evangelho sem a cruz, porque é a cruz que trata com a velha natureza do ser humano. Mas nós estamos vivendo um tempo em que esse evangelho falsificado, o evangelho da nova geração, o evangelho sem um sacrifício, está tirando a cruz do centro, e as pessoas que não passam pela cruz não nascem de novo, não são renovadas, não são mudadas, não se convertem de verdade, porque é a cruz que trabalha com a velha natureza. Como é que vamos ter avivamento sem a cruz? Então esse falso evangelho que estava sendo introduzido na igreja dos Gálatas é um evangelho sem a cruz, é um evangelho que não consegue transformar as pessoas por dentro, interiormente, porque é um evangelho superficial, que só maqueia, é um evangelho que só trabalha no estereótipo, mas não trabalha na essência, não fala para o sujeito: você tem um pecado e esse pecado destrói você, essa sua conduta ruim vai levar você para a distância de Deus. Você entende, irmão? Esse é o evangelho sem compromisso, é o evangelho sem cruz. Fala para o irmão aí, diga: o evangelho sem cruz é evangelho sem comprometimento. Sabe que tipo de evangelho é esse? É aquele que oferece o céu, oferece milagres, mas não oferece comprometimento. Nós precisamos que a igreja volte a ter compromisso com o reino dos céus, compromisso com o evangelho, compromisso com a palavra, compromisso com Jesus Cristo, compromisso com o pecador, com o mundo, no sentido de vou transformar. Sabe o que acontece? É a minha forma de pensar, espero que você entenda. Mas nós ouvimos o evangelho escapista. Qual é o evangelho escapista? É aquele que, se Jesus não voltar logo, não vai ter mais nada para arrebatar. Nós temos uma noiva lá na torre de um castelo, pedindo para que o novo noivo venha e a socorra, e a tire dali e a salve, porque senão o diabo vai destruir essa noiva. Eu não creio nesse evangelho, no evangelho escapista. Eu creio no evangelho triunfal. Sabe qual é? Onde o Senhor vem para trazer, resgatar um povo que luta, que batalha sim, mas que também não se dobra diante do sistema, não se curva diante do diabo, não negocia a sua essência e luta e diz: Satanás, nós te resistimos no poder do nome de Jesus. Amém, irmão? Nós não cremos no evangelho de resgate. Cremos no evangelho onde Jesus vem para arrebatar uma igreja que está cheia de óleo, que está transformada, que está renovada, que está mudada. Por isso que eu digo, precisamos de cura de novo. Eu sempre falo para as pessoas, existem duas formas de ver a igreja, ou melhor, a igreja ela tem duas etapas.
A primeira é a igreja. Como igreja, ela é doente, sim. Tem pessoas doentes, tem pessoas problemáticas, tem pessoas que precisam de cura. Eu sempre digo que tem dois tipos de pessoas na igreja. Quem se interna para ser curado, ela é como uma clínica. Quem se interna para ser curado e quem está ajudando a curar porque já foi curado. Essa é a igreja. Mas a noiva é diferente. Deus não vem arrebatar a igreja. Jesus vem arrebatar a noiva. Ele vem para casamento. Só que você não vai ver uma noiva toda suja, toda arrebentada, toda maltrapilha. Você vai encontrar uma noiva cheirosa, bem ornamentada, bonita, agradável. É assim. Toda noiva se prepara para a sua noite de núpcia. Então a igreja está vivendo isso. Agora, uma vez Jesus disse que os amigos do noivo preparam a noiva para ele. E eu entendo que os amigos do noivo sou eu e você, pastor. Amém? Você é amigo do noivo, tem a responsabilidade de preparar a noiva para o noivo. Sim, ministrando o que precisa ser ministrado. Então precisamos pensar nisso. Agora, o evangelho sem cruz, que é um evangelho que não compromete as pessoas, faz com que as pessoas descomprometidas também não mudem de vida. Porque se ninguém tem compromisso com você, por que tem que te defender e ficar do seu lado? Então nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão querendo benefício. Qual é o benefício que a igreja me dá? Qual é o benefício que eu vou ter se me converter? O que vai acontecer comigo? Não, você não vai ganhar milagre não, viu? Você não vai nem ser curado disso que você tem, dessa enfermidade. Mas uma coisa é certa, você terá a garantia da tua salvação. É o que é mais importante para você. Então nós estamos vivendo nesse momento que a igreja da Galácia estava vivendo, igreja dos Gálatas. Talvez os crentes gálatas aceitaram tão rápido aquele evangelho, porque era um evangelho que não prometia, ou que não cobrava comprometimento. Você entendeu? Onde não te cobram nada, é mais fácil você ficar. Você fica em qualquer fila que não te cobra nada. Mas é provável que você saia da fila onde te cobra alguma coisa. Então o evangelho que está sendo oferecido, que nós chamamos de outro evangelho, que é o tema da minha mensagem, o outro evangelho é o evangelho da facilidade, que não te oferece comprometimento. Porque se te cobrar comprometimento, provavelmente você não se compromete com esse evangelho. Outra coisa que eu quero que você fale para o seu vizinho, diga um evangelho, fala, onde Jesus é apenas Salvador e não Senhor. Então nós vivemos o evangelho como os Gálatas estavam vivendo, onde Jesus é apenas o Salvador. Quem não quer ser salvo? Mas o evangelho genuíno não é apenas onde Jesus seja o Salvador, mas é onde Ele seja Senhor. Por que não se oferece o senhorio de Cristo? Porque o senhorio de Cristo exige coisas. Porque apresentar o senhorio de Cristo, onde Jesus é o Senhor da nossa vida, vai exigir que a gente se submeta. E as pessoas não querem mais se submeter. O senhorio de Cristo trata com o nosso ego, com o nosso partidarismo. O senhorio de Cristo trata com as nossas independências e particularidades.
O senhorio de Cristo exige submissão e exige entrega total do controle da nossa vida nas mãos de Jesus. Ele passa a ser o Senhor e Ele passa a dirigir a nossa vida e dizer como é que tem que ser. Não é assim, irmão? Mas onde se oferece apenas a salvação, qual é o desgraçado ou o miserável que não quer salvação? Todos querem, mas e o senhorio? E o senhorio que quebra você, que quebra o seu orgulho, que quebra a nossa soberba, que nos torna humilde, que nos faz ajoelhar, cair de joelho de novo. Alguém já disse que o público mais difícil de quebrantar-se é o pastor. Até porque não aceita ser corrigido. É muito difícil. Eu trabalho com mentoreamento e cobertura de alguns pastores. Mas às vezes é difícil, é duro dizer para o sujeito: você está errado, meu irmão. Você tem que se humilhar, você tem que se quebrantar, você tem que deixar a sua soberba de lado. Deus resiste ao soberbo e abate todo orgulhoso. O que a gente quer de mudança? O que nós queremos para mudar? Tem que começar conosco. Então os Gálatas estão vivendo isso. Fala para o seu vizinho aí, diga assim: hoje você vai encontrar muitos lugares que vão pregar o que você quer ouvir, mas não o que você precisa ouvir. Diga: hoje você pode escolher. Diga: a igreja virou um grande self-service. Você entende? Hoje minha esposa está viajando. Aliás, eu nem apresentei, mas aqui está meu genro, que é o pastor Felipe, minha filha Priscila, minha primogênita, esposa dele, minha filha Keren, com meu netinho Benjamin. Minha esposa está em Vitória, lá no Espírito Santo. Vou para lá na segunda-feira me encontrar com ela e a gente volta no outro final de semana. Mas eu nem sei porque falei isso. Bom, deixa eu voltar aqui no meu raciocínio. Eu estava falando que você hoje tem o self-service. Eu queria dizer o seguinte: hoje eu estava sem comida em casa. Minha filha disse: pai, vem almoçar aqui. Falei: não vou, porque eu tinha que estudar essa palavra, escrever, deve estar fluindo. Falei: não vou sair daqui, vou ficar aqui. Mas aí deu a fome, eu tive que sair para comer no self-service, fazer minha marmita, que na verdade eu queria comer em casa. Aí eu fui lá, escolhi um pouquinho de cada coisa, do que eu queria comer, selecionei, fechei a marmita, paguei e fui para casa. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos hoje o self-service espiritual. Você come o que você quiser, onde você quiser, qualquer esquina tem um tipo de restaurante, tem comida caseira, tem comida mais gourmet, tem à la carte, tem o self-service. Nós temos para agradar todo tipo de cliente, não é assim? A igreja está entrando por essa. Mas tem uma coisa que nós nos esquecemos: o evangelho não mudou, a palavra não mudou, o Deus é o mesmo e os seus princípios são os mesmos. Você pode tentar agradar uma clientela, mas o que você vai oferecer, se você quiser de verdade fazer com que a igreja seja tenha a identidade real de Cristo, você tem que voltar para o verdadeiro manual. Acabou. Mas a igreja mudou, vivemos uma geração diferente. Acredito. Porque também, se você não mudar sua mentalidade, você fica lá atrás, lá atrasado. Eu tenho adaptado minhas mensagens para tocar na geração que eu estou vivendo, no meu tempo, mas dentro da palavra. Mas eu procuro adaptar numa linguagem que o povo vem dizer: esse crente não é chato. Ele fala com unção e com autoridade e com inteligência. Mas a essência não pode ser mudada. Por isso que todo tempo a gente precisa
do Espírito Santo de Deus, que Ele seja a nossa fonte de inspiração sempre, e que essa palavra, por mais inteligível que ela seja, ela precisa estar regada pela unção, e unção só é espiritual, viu, irmão? Se não tiver unção, é apenas palavra, e unção é espiritual. Unção é só para crente. É que nem fé. Tem gente que diz assim, precisa ter fé. Ímpio não tem fé, irmão. Ele pode ter algum tipo de crença, pensamento positivo, mas a fé, a Bíblia diz que é pela palavra. Então a palavra está errada, porque Romanos capítulo 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é isso. Não tem fé fora da palavra, porque fé é espiritual, e nós, pastores, precisamos ter fé. Senão você é apenas alguém igual a todo mundo. Sim ou não? Agora veja bem, comprometimento exige renúncia. Jesus disse em Lucas 14, 27, Ele diz: se alguém não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Isso é renúncia. Esse é um princípio de Jesus. Não dá para ser discípulo sem renunciar. Não dá para ser discípulo. Jesus diz: não pode ser meu discípulo se não pegar o meu modelo, e o meu modelo é de cruz. Se você não aceita a cruz, não pode me seguir. É renúncia. O Senhor Jesus tinha muitos seguidores em Jerusalém e em toda a Judéia, mas somente até o momento em que Ele diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Acabou. Todo mundo vazou, porque seguir a Jesus é renúncia. E principalmente num tempo que nós estamos vivendo da facilidade, onde você tem tudo que você quiser, e onde nós estamos ensinados, estamos sendo ensinados, que você pode se empoderar e se tornar uma pessoa conquistadora de tudo que você quiser. Mas o Evangelho fala de renúncia. Se não houver renúncia, não tem a essência do reino do céu. Porque o que Deus pede para você renunciar? Ele pede para você renunciar o que é terreno, o que te prende aqui, o que te segura nessa vida, o que é mais forte em você, que não permite que você seja uma pessoa totalmente espiritual. Fala para o seu vizinho aí, diga: o evangelho que os Gálatas estão vivendo é o evangelho que não trata com o velho homem, é o evangelho que não trata com a velha natureza. Entende? É o evangelho que não diz que precisamos nos despir do velho homem. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, Paulo diz: irmãos, é necessário que nós nos despamos, tiremos a veste do velho homem, da velha natureza,
e nos vistamos da nova natureza em Cristo. Deixa eu dizer, a natureza do velho homem, irmão, não combina com a natureza de Cristo. Sempre que nos encontrarmos com o Evangelho, com a palavra, Jesus vai pedir: tira esse vestimento, essa vestimenta que é da sua velha natureza, do velho homem, porque não combina comigo. Eu não posso colocar uma roupa minha sobre você. Mateus 22, nós temos lá a festa das bodas. Você já leu isso? O Senhor prepara a noite de núpcia, a festa, manda convidar todo mundo, mas a Bíblia diz: os convidados não eram dignos, porque cada um deu lá uma desculpa. Eu me casei, preciso curtir minha mulher agora, recém-casado. Eu comprei um campo agora, preciso trabalhar. Eu comprei não sei quantas juntas de boi. Me tenha por excusado, me tenha por excluído, me livre, me liberte, não sei como chama, me dispense. Aí tem uma hora que o Senhor diz assim: quer saber? Chama todos os servos, diz: vão pelos vales, pelos valados, pelos varadouros, tragam todo mundo. Todo mundo veio. Só tem um detalhe: quando chegou na casa da festa, tinha lá alguém orientado pelo senhor da casa, dizendo: pede para todo mundo entrar ali, tá vendo ali? Aquilo é um lavatório, é um banheiro. Como é que chama? Banheiro público, tem um nome específico. Entra lá, todo mundo toma banho, joguem esse vestimento fora e usem a roupa nupcial. Não é assim? Para estar trajado, porque não importa quem você seja, o que importa é que a gente pegue a roupa certa do Senhor. A noite de núpcia é especial. Mas teve um sujeito lá que disse assim: não, quero ficar do meu jeito. Fui convidado, quero ficar assim. Tudo bem, entrou na festa. Lá pelas tantas, o noivo começa a cumprimentar todo mundo, os convidados, e encontra um sujeito que estava sem a vestimenta. Diz: o que você está fazendo aqui? Não, vim para a festa, também fui convidado. Mas cadê a sua veste? Eu não quis, eu prefiro ficar com a minha. Servos, peguem ele e joguem nas trevas, porque lá há choro e ranger de dentes. Deus quer que todos nós estejamos na sua festa, na sua casa. Deus quer casa cheia, sim? Mas tem um modelo para ficar na casa. Tem um tipo para ficar na casa, tem um estilo para ficar na casa. E se a gente não se adaptar a ele, não podemos ficar ali. Então nós vamos ter que sair. E tem muita gente querendo entrar na festa de penetra, mas quer ficar com o seu tipo de vida, com o seu comportamento lá de fora. Não quer mudança. É hora de mudança. A igreja precisa ser lavada de novo. Tem novas vestimentas para nós. Amém, igreja? Então não dá para ficar do nosso jeito. Mas tem gente que acha que tem que ser do seu jeito. O reino tem um modelo, tem um protótipo. Agora, se não houver renúncia do velho homem, então nós vamos ficar do mesmo jeito. Não vai haver mudança. As pessoas estão mudando da seguinte forma: elas mudam de ambiente, de ambiência, de frequência, mas elas não mudam a sua vida interior. Elas deixam de ir para uma festa, para uma boate, e agora vão para a igreja, mas elas não querem mudar o seu estilo de vida. Elas mudam até de religião, mas não mudam de caráter. O velho homem está sempre presente nos seus acordos, nas suas alianças, nos seus relacionamentos. Elas querem permanecer do seu jeito. E tem alguém dizendo: fica do jeito que você está, porque Deus te ama como você é. Deus te aceita como você é. Vinde a mim como estás, como você está. Mas Ele não quer que você permaneça como você está. Amém? Ele te aceita como você está, mas Ele muda você. Ele transforma você.
Ele cura você.